Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. O canal que quer ver todo Israel no caminho, na verdade e na vida. Seguindo o caminho, conhecendo a verdade e recebendo vida. E vida em abundância. Nós iremos fazer os comentários da Paraxá da semana. A Paraxá é uma porção da Torá. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Quem vai comentar a Paraxá da semana é Sam Stachauer. Shabbat Shalom, amigos. Nós estamos estudando a Parashá Emor. E Emor, em português, seria equivalente ao Fala, né? Onde o Eterno, através da Torá, vem trazer informações para que os Kohanim, os sacerdotes, pudessem fazer os holocaustos de maneira apropriada, ou seja, havia uma série de detalhes importantes para se fazer esses sacrifícios. E, em especial, me chama a atenção o texto de Vaikra Levítico 22, de 17 a 19. Vejam que disse mais o Eterno a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer que, da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel, apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, ou como oferta voluntária, que apresentar ao Eterno, em holocausto, para que seja aceitável oferecer a macho sem defeito, ou de gado, ou de rebanho, de ovelhas ou de cabras. O que eu vejo aqui de importante para compartilhar com vocês diz respeito à instrução que vem do Eterno, já não é mais de homens. É ele que fala e ele determina quem é que faria estes sacrifícios. Seria Arão e algum dos seus filhos, descendente direto. Nós sabemos que a palavra de Deus não erra. Nós sabemos que a palavra de Deus é completa em todos os momentos e em todas as circunstâncias. No decorrer do tempo, nós vemos a chegada de Yeshua, nós vemos a destruição do templo, e com a destruição do templo nós vemos a perda das genealogias, ou seja, existia um livro onde eram escritas as genealogias. Cada vez que nascia alguém, eles iam até o templo para apresentar quem tivesse nascido, e aí o sacerdote, o Cohen, ou o levita, responsável pelo livro, faria a anotação de tal família veio tal criança. Pois bem, Deus, na sua perfeição, permite que o templo seja destruído. Com ele se perdem as genealogias. E agora eu te pergunto, como é que se faz um holocausto? Como é que se oferece alguma coisa de gratidão ao eterno nosso Deus? E é essa que é a pergunta que eu te faço e que a única resposta vem através de Yeshua. Como assim? É a única resposta? Verdade. Porque no momento que deixam de acontecer sacrifícios, porque já não tem quem os faça da maneira correta, então Yeshua é a solução. Ele é Mashiach, ele é o Messias. Ele é aquele que foi ungido e que a Bíblia nos ensina. É ele que tira o pecado do mundo. Então, quando nós ensinamos aos nossos filhos a Torá, o conhecimento, nós sempre dizemos, ledor vador, de geração para geração. Ou seja, nós não podemos ensinar de uma maneira errada, dizendo, não, houve aqui um acidente e Deus se enganou e ele fez uma coisa que é impossível de ser cumprida. Nós não podemos fazer uma coisa dessas. É ofensa a Deus, é um pecado fenomenal. Se você for olhar, a Bíblia nos ensina de que o pecado que não seria perdoado em momento algum é blasfemar contra o Ruach, o Espírito Santo. Então, no momento que nós mentimos, na verdade, a ofensa é poderosíssima. Então, eu quero te dizer de uma maneira clara de que você quer os teus pecados resolvidos, limpos, não mais expiados, como era feito no templo pelo Cohen, filho de Arão. Você quer os teus pecados limpos, você tem que encontrar uma solução. E a solução não é através do sangue de uma galinha ou de pedir para alguém orar por você para resolver o problema do pecado. O único Cohen Gadol que você tem é como está escrito em Judeus Messiânicos,
ao livro de Hebreus. Esse livro se chama Judeus Messiânicos. E no capítulo 8, ele define muito bem quem é este sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach. Então, eu quero com isso te dizer de que a visão que nós, como Benei Israel, filhos de Israel, precisamos manter é que a Torá é certa, não tem desvios, não se muda, não existe alternativas para o que está escrito na Torá. E por não haver alternativas para o que está escrito na Torá, eu te diria de que você precisa resolver a tua situação diante de Deus. E a única solução, repito, a única solução, através de Yeshua HaMashiach. Um Shabbat de muito Shalom e que você tenha tempo de refletir na essência, no conteúdo da Torá, porque a verdadeira palavra de Deus é aquilo que Deus nos deu como maior privilégio. Porque se Ele não tivesse nos dado a Torá, qual é o sentido das coisas? Ele deu a Torá porque Ele está preocupado conosco, porque Ele te amou tão profundamente que Ele sabia que tu não poderias resolver isso por ti. E é por isso que nós temos Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Agora vamos ter os comentários da Haftará. A Haftará é a parte dos profetas do Antigo Testamento. Quem fará os comentários é o apóstolo Paulo de Tarso Fernandes. Shalom, youtubers e espectadores do Israel no Caminho. Aqui, Paulo de Tarso. Para mim, uma grande honra poder servir aqui nesse canal que tem edificado tanto a minha vida e a vida de todo mundo, que tem aprendido tanto através dos nossos irmãos Yehudim. Eu, um não-judeu, tenho a honra de poder fazer aqui um pequeno comentário sobre a Parashá Emor. Na verdade, eu vou comentar a Haftará, a porção dos profetas. E esse texto profético de hoje, Ezequiel capítulo 44, ele é um texto incrível, porque é um texto que fala de alguma coisa que ainda não aconteceu. São inúmeras profecias, não é? Todas cumpridas em Yeshua, na sua vinda, no seu ministério. Mas esse texto e quase o livro de Ezequiel inteiro, ele fala de coisas que ainda vão acontecer no tempo em que o Mashiach glorioso de Israel reinar sobre todas as nações da terra. E fala especialmente sobre a restauração do sacerdócio levítico. Eu sei que existem muitas discussões e eu sempre dou risada delas, não é? Porque são pessoas discutindo coisas que a gente não tem argumentos palpáveis, não é? Para ficar tão ferrenhamente discutindo uma posição ou outra. Nós estamos na expectativa do cumprimento de toda a palavra de Deus, que vai se cumprir cabalmente, porque o nosso Deus é fiel e Ele zela por sua palavra para cumpri-la. Então, nesse texto, os descendentes de Zadok, que era um dos sacerdotes, descendentes de Pinhas, filho de Eleazar, filho de Aharon, Hakohem, o Arão, o sumo sacerdote, não é? Zadok, ele foi um dos sacerdotes nos dias do rei Davi, e ele foi um homem zeloso pelo nosso Deus. E Deus faz uma promessa não só a ele, mas uma promessa que Deus tinha feito a Pinhas, que nunca faltaria descendente de Finéias, de Pinhas, não é? Que exercesse, que se incumbisse do sacerdócio do nosso Deus, porque Pinhas teve zelo pelo nosso Senhor. E isso nós vamos ver logo em seguida, na Parashá Pinhas, quando chegarmos lá em Bemidbar, no livro de Números. Bem, para que eu possa encerrar aqui esse texto profético que fala da restauração no tempo do governo do Mashiach sobre esse mundo, em que haverá uma nova disposição das tribos de Israel na terra prometida, não é? Em vez de estarem separadas cada um num pedaço de terra, elas estarão, lembra das capitanias hereditárias aqui no Brasil, não é? Alinhadas norte a sul uma a outra. Então, as tribos de Israel terão essa disposição e bem no meio de todas as tribos estará um espaço destinado aos levitas, aos sacerdotes e ao príncipe. Então, são coisas muito maravilhosas que a palavra de Deus nos desafia, não é? A estudar, a conhecer,
a querer aprender, a querer se relacionar mais ainda com Deus, para que possamos, se não vivermos até lá, para que possamos deixar esse fogo aceso da confiança de que tudo que o nosso Deus falou, Ele cumprirá. A santidade requerida pelo nosso Deus, não é? Aos sacerdotes, não é feita pelas nossas próprias mãos ou por um esforço pessoal por sermos santos, mas pela nossa proximidade do nosso Deus, pelo desejo de estarmos perto dele, pela honra de termos sido chamados como sacerdotes pelo Eterno, para que possamos servi-lo. E nessa proximidade, como se Deus pudesse nos envolver com as suas vestes de santidade. A santidade dele nos envolve. E aí está escrito que os sacerdotes que serão levantados nesses dias, eles ensinarão a diferença do santo e do profano, do puro e do impuro. Eles ensinarão essas coisas para todo o povo de Israel, e eu creio para todas as nações da terra, porque eles vão zelar pelas festas do nosso Deus. Eles vão zelar pelos sábados, pelos descansos do nosso Deus, que apontam todos para esse governo milenial, para esse governo sobre todas as nações da terra, que um dia Yeshua, o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Deus, manifestará nessa terra. Que Deus te abençoe. E finalmente vamos aos comentários da Brit Hadashah. Brit Hadashah seria uma nova aliança, ou o Novo Testamento. Quem vai fazer os comentários da Brit Hadashah é José Adélcio Moraes. Shalom a todos de Israel no caminho. Shalom Sami, shalom apóstolo Paulo. Eu fiquei incumbido nessa Parashá Emor, ela está meio diferenciada, porque cada um está num lugar. Mas eu tenho certeza que as palavras se encontrarão e edificarão aqueles que estão ouvindo. Essa Parashá Emor, fale, era para Arão falar para o povo para trazer ofertas aceitáveis, e essas ofertas elas são voluntárias, né? Então, na Haftará, na qual o apóstolo Paulo fez muito bem, fala da restauração, da santidade, da pureza. E o que nós entendemos com isso? Tem muita gente, e há algumas isenções, de que o Antigo Testamento não serve para nada. Era a lei, agora nós não estamos mais na lei. Claro, nós tivemos uma restauração feita por Jesus, uma oferta de Deus que foi o seu Filho por nós. Então, mas abdicar dos ensinos, das parachotes do Velho Testamento, eu falo Antigo Testamento, não falo Velho, eu vou te falar, é um engano de Satanás, porque é uma base e ensino para tudo que Yeshua nos ensinou. E ele mesmo disse, eu não vim para abolir, eu vim para ensinar. Então, essa Parashá, ela é muito legal, que nessa ordenança de Arão, nessa Haftará, que é uma restauração, é o que a igreja hoje está vivendo, as sinagogas estão vivendo. As sinagogas, quando estão crendo que Yeshua é o Mashiach, já é uma restauração. E busca da santidade. A busca da santidade é o principal. Então, eu queria simplesmente ser mais prático para vocês, porque hoje, o que nós fazemos? Vamos trazer oferta? Nós vamos levar um bode na igreja, na sinagoga? Claro que não. Nós vamos falar de restauração, de santidade individual. Claro, existe individual também, mas ela é geral. O povo de Deus ele tem que estar em unidade. E eu quero ler desses 2 pedacinhos pequenos, para não me alongar muito, porque nós estamos em 3 textos, praticamente, né? E Mateus 5 diz o seguinte: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente.
Nós éramos assim, nós éramos dessa forma. E se alguém quisesse nos levar a alguma coisa, nós reagiríamos e brigaríamos. Até hoje, não. Hoje nós já doamos a nossa roupa, não precisa alguém vir tirar, né? E quando alguém está precisando, ou até do empréstimo, e você tem, você vai e empresta. Então, não existe mais isso dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito clara, ela é muito perfeita. E não existe mais questão de raça, cor, judeu, crente. Não existe isso. Porque se nós formos abrir lá em Gálatas 3, eu coloquei aqui já do 24 até o 29, para a gente já falar isso que eu disse. A lei nos ensina muito. E em Cristo nós somos totalmente renovados, restaurados, como o próprio apóstolo Paulo falou na Haftará. E isso nós temos que realmente viver. Nós temos que viver. Só para dar um exemplo para vocês, nós tivemos uma reunião, nós fazemos uma reunião do Partindo Pão, que eu acho fantástica, porque é um momento de integração, e às vezes é só os homens, às vezes é só as mulheres. E nessa última dos homens, nós fizemos uma integração tão legal, onde nós podemos conhecer mais as pessoas que nós convivemos quase sempre, todo domingo, e não conhecíamos nada deles. E ouvimos deles coisas que impressionantes, uma coisa que, além de nos ensinar, nos deixa mais perto das pessoas, né? Nós que às vezes estamos num ministério, eu sou do Ministério de Intercessão, traz essas pessoas para perto e a gente começa a viver mais, viver os seus problemas, viver as suas alegrias e realmente começar uma unidade. A igreja ela carece dessa unidade. Isso, quando eu falo igreja, não é a que eu frequento, não. Eu digo a igreja de Cristo carece de uma unidade. E ali em Gálatas 3 diz o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Essa palavra aio parece, eu nem sei se tem dicionário, mas é algo como se fosse assim, pegar a mão como se fosse uma criança, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo visto a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós, filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, que já é a restauração, é o renovo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Yeshua, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a própria promessa. Então, queridos, vamos estar sempre juntos, falando, sim, das parachotes, falando das aftarotes, falando da restauração que é Yeshua, para que nós possamos realmente buscar essa unidade, não com placa de igreja ou placa de sinagoga, mas trazer a unidade ao povo que se fala de Deus. Como eu disse aqui, não existe um nem outro, todos estão em Yeshua HaMashiach. Era isso, tenho que ser breve. Eu quero dizer que eu esqueci de dizer que o Israel no caminho, na verdade e na vida. E esse o caminho correto, a verdade que é a palavra de Deus e uma vida em abundância e unidade com o seu irmão. Fiquem na paz e que Deus abençoe a todos.